Questão da proteína. Uma meta-análise, né, que é reuniram centenas de estudos em relação ao consumo de proteína e viram que 1,6 grama de proteína por quilo de peso é o ideal, né, para se ganhar massa muscular. Né, 1,6 gramas por quilo de peso. Ou seja, a pessoa que pesa 70 quilos... Vai precisar de uns 100, 120 gramas de proteína. Maravilha. Bom, aí você tem essa questão da proteína. Mas nem toda proteína é igual. Aí a gente chega num segundo ponto. Tem proteínas que são mais absorvidas pelo corpo e menos absorvidas pelo corpo. Tá? Então a proteína da carne vermelha, ela é muito absorvida pelo corpo, porque ela tem os aminoácidos essenciais, os 9. Ela é uma proteína que você vai absorver quase 100% do que você consumir. Claro, quando você consome ali uma carne, mesmo que magra, ela vem acompanhada de uma gordurinha saturada. Mas, às vezes você consegue tirar a gordura. Não, porque ela está entranhada ali. Tá, né? tá. Você pode até tirar aquela capa e tal, mas comeu carne vermelha, você tem uma ótima fonte de proteína, ferro, creatina, complexo B, vitaminas do complexo B. Então a carne vermelha é um espetáculo. Agora, em excesso, você está pondo muita caloria e muita gordura. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, quando você come muita carne vermelha, claro que você está colocando boa fonte de proteína, ela é bem absorvida, mas você está colocando muita caloria porque você tem gordura. E gordura, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Ponto. Então, você vai ter outros tipos de fontes de proteína que você absorve muito pouco. Tem algumas proteínas de origem vegetal que você vai absorver 30%, 40% só dessa proteína. Então você teria que comer muito para absorver isso, né? Que a gente chama de biodisponibilidade do alimento. Então, nem toda proteína é igual. Ponto. A combinação do arroz e feijão é ótima, você tem uma proteína de altíssimo valor biológico, o leite é bacana, você tem algumas proteínas também de origem vegetal, além da combinação do arroz com feijão, como a da ervilha, que também é muito bem absorvida pelo corpo, mas você tem essa questão. Então você tem a questão, não é quanto mais melhor, você tem a questão da qualidade da sua proteína, e aí a gente tem fortes evidências científicas que o excesso de proteína aumenta o risco de doenças da mente na terceira idade, na melhor idade. Olha. Então, precisa muito cuidado. Porque todo mundo hoje quer falar, todo mundo tem razão, todo mundo quer, né, criar uma verdade ali única. E tem que ir devagar com essa história. No fundo, aquilo que a gente aprendeu com os nossos avós vale muito, que é a questão do equilíbrio. Entendeu? E tem mais um ponto ali disso que você falou. Quando você come gordura, esse excesso de gordura para ser estocado, ele tem um custo muito pequeno, porque é gordura para gordura. Né? É fácil, né? É fácil, vai 90%, 95% dessa gordura. Você vai ter uma perda metabólica pequena para armazenar essa gordura de calorias. Quando você consome, vou dar um exemplo. Quando a gente fala que para engordar 1 quilo você precisa consumir 7.500 calorias, 7.000, 7.500, você fala, como assim? Se 1 grama de gordura tem 9 calorias, então seria 9.000. Só que você tem uma perda, entendeu? Nesse processo. Do carboidrato, você também tem uma perda, que ela é maior. E a proteína é onde você tem uma perda maior. Ainda maior que o carboidrato. Maior. Por isso que as pessoas... Mas você tem todo um sistema sobrecarregado e cerca de 40%, 45% das calorias. Então, se 1 grama de proteína tem 4 calorias, perto de 2 gramas, 1,8 grama, né? Esse excesso vai virar gordura. Porque o balanço calórico ainda é mandatório. E isso é muito legal, porque um tempo atrás o pessoal falava, até passado, quem fala em balanço calórico. Aí vieram esses medicamentos que tiram sua fome, dão saciedade. Que você come menos, você emagrece. Emagreceu, aí o balanço calórico voltou a ser gostoso. E com relação à alimentação vegetariana, ela é mais saudável? Você consegue colocar uma quantidade de proteína sem tanta gordura? Cara, quando você parte para uma alimentação vegetariana, você tem muitas vantagens, mas você vai ter algumas desvantagens. Tá? Normalmente, quem parte para uma alimentação vegetariana acaba consumindo até um pouco mais de carboidrato. Muitas vezes come menos gordura, de fato. Mas, se você não tiver uma orientação muito boa, você não vai conseguir aquela quantidade de proteína necessária na sua alimentação. Mas é possível, sim, você ser muito saudável e ter uma boa quantidade de proteína sendo vegetariano. Agora, você não vai conseguir a vitamina B12. O vegetariano, ele precisa, sim, dessa suplementação. Né? Então, quando a pessoa escolhe uma dieta vegetariana, ela precisa, com certeza, fazer um acompanhamento com um nutricionista para fazer esse tipo de ajuste e reposição de alguns nutrientes que vão faltar. Quando a gente fala da carne vermelha, né, e ela é muito vilanizada por alguns, e aí se associou ao consumo de carne vermelha com câncer e um monte de coisa, e isso tudo tem caído, né? Primeiro, é o excesso dessa carne. Depois, é uma carne
que quando você compara o vegetariano com o não vegetariano, ele vai ter uma quantidade de creatina muito maior, ele vai ter uma quantidade de vitamina B12, entendeu? Ele vai ter uma proteína de muito boa qualidade. A gente volta para a questão dos aminoácidos essenciais, que vale depois a gente explicar um pouco de aminoácido essencial, não essencial, que o nosso corpo fabrica, mas que a gente tem que, enfim, tem muitos suplementos que ajudam nisso daí. Então, um vegetariano, ele tem que sim ficar de olho em algumas questões. Tá, então só explica assim rapidamente esses aminoácidos essenciais e onde eles estão, por que a gente precisa deles. O ponto é o seguinte, você tem os aminoácidos, e aí são aquelas letrinhas, né, que em diferentes sequências vão formar, o aminoácido ele é um tijolinho, tá? Vamos simplificar. E você vai construir uma parede. Então, você precisa desses tijolinhos para construir a parede. Uma sequência de tijolinho dá uma parede. Então, quando você consome uma proteína, ela é quebrada em aminoácido. Quando você vai construir um músculo, um cabelo, não sei o quê, ele vai fazer ali a sua composição de aminoácidos para construir. E aí você tem aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais, o nosso corpo não produz. Não produz. A gente vai ter que conseguir via alimentação. Pô, que sacanagem. E a carne vermelha tem os 9. Ah, maravilha. Entendeu? Entendi. Tem esses 9. Por isso que, às vezes, o vegetariano vai ter que ter uma orientação ali para, via alimentação vegetariana, conseguir esses aminoácidos. Entendeu? É mais fácil comer um bifinho, então. Hoje você tem muito suplemento, né? Mas você consegue isso via alimentação. Uma característica muito grande qual é o público mais beneficiado com a creatina? Vegetariano. Porque as maiores fontes são de carne e peixe. Beleza, então vamos lá. Um bifinho que eu vá comer no almoço. Quantos gramas de proteína tem? Um bife de 100 gramas, dependendo do corte, tem uns 40 gramas, 36 gramas de proteína. Então, para eu garantir ali a minha quantidade de proteína diária, considerando, vamos lá, 60 quilos, Tem vamos lá. Você tem várias fontes de proteína. Você não tem só a carne. Você tem o leite, você tem o arroz com feijão, você tem o ovo, né? Então, você tem várias fontes de proteína. E aí você tem isso. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil diz que é um consumo extremamente seguro de carne vermelha entre 300 a 500 gramas por semana. Por semana. Por semana. Tá. Né? Então, você está falando de 100 gramas por semana. Então, você está falando 500 gramas por semana. Você está falando de comer 3, às vezes 4 vezes, dependendo do tamanho da carne que você vai comer. Um bifinho ali de uns 100 gramas, 120 gramas. Você vai comer até 5 vezes na semana, se você quiser. Pode comer 5 vezes na semana. Maravilha. Então, não tem que ter medo da carne vermelha. Assim como tudo, tem que comer com equilíbrio. Não existe um alimento vilão e não existe um alimento santo, né? Aquele que você vai comer e beleza, ele está suprindo minha alimentação, está garantindo que minha alimentação seja equilibrada. Você vai ter alimentação num todo equilibrada. A alimentação, ela tem algumas coisas. Eu vi isso de uma pessoa uma vez num congresso. O simples não vende? O simples ofende. Ah, ofende. Você apresenta uma coisa. Cara, tem coisas que são triviais na alimentação. Se você consome quantidade recomendada de fibras, que é mulher 28 gramas, homem 35 gramas por dia, comparado com pessoas que consomem menos de 10 gramas, a expectativa de vida é 6 anos maior em quem consome fibra. Por quê? Porque você tem mais vitaminas e minerais, você tem maior volume de comida com menos calorias, você tem os alimentos das boas bactérias, porque as fibras são os alimentos pré-bióticos, ela ajuda no controle do colesterol, então ela é amiga do coração. Ela faz com que você tenha um melhor controle da sua glicemia e isso ajuda as pessoas que têm diabetes e ajuda as pessoas a não terem diabetes, né? Diminui as chances de diabetes. Ela te dá mais saciedade, então você acaba comendo menos calorias ao longo do dia. Então, fibra é muito importante para a nossa saúde. Uma coisa básica, que você poderia ter em todas as refeições. Exatamente. Qual a fonte de fibra? Fruta, legumes, verduras, cereais integrais. Uma colherzinha de sopa de chia tem 5 gramas de fibra. Uma maçã tem 4, 5 gramas de fibra. Né? A fruta, então tem bastante. Então você tem essa questão. Aquela fruta lá, como é que é o nome? Aquela que tem bastante fibra? A goiaba tem quase 8, 9 gramas de fibra com a goiaba. Então você tem essa questão. Uma outra regrinha básica da alimentação, que é a hidratação. Né? Então se você mantém um corpo hidratado, primeiro que você muitas vezes acaba comendo menos e todas as suas funções dependem de água para acontecer. Você tem uma terceira regrinha básica, que é não ficar adicionando sal e açúcar. Né? Então o cara vai tomar um suco, coloca açúcar. Não dá. O cara vai tomar um café, coloca açúcar. Por que eu falo isso? Porque 70% do consumo de açúcar do brasileiro, ele adiciona. Não é no biscoito que ele compra, no bolo, não. É que ele adiciona. Ele adiciona. E assim, muitos alimentos que a gente nem imagina tem ali um pouquinho de açúcar. Sim, então, mas é uma quantidade diluído, muito pequena. Né? Ali você mete uma colherona de açúcar. E mesma coisa do sal. Né? Então o excesso de nem sal. Nem provou, já está metendo sal na comida. Olha que coisas básicas. Fibra, água sal e açúcar. Evitar a adição de sal e açúcar em tudo. E
1 grama de gordura tem 9 calorias, né? Então, a gente sabe hoje que comer muito mais caloria do que você gasta não é bom. Você sobrecarrega suas mitocôndrias, a chance de você desenvolver sobrepeso e obesidade é enorme, tanto que o Brasil está com 68% da população acima do peso. E então, vai na gordura de uma maneira moderada. E dentro de gordura, você tem as gorduras saturadas e insaturadas, né? Então, se você pode ter uma fonte de gordura um pouco melhor, então você vai colocar um azeite. Não significa que se você colocar 3 colheres de azeite melhor para você, porque você está adicionando uma quantidade de calorias absurda, né? Então, também com moderação. Então, se você conjugar essas regrinhas, né? E aí a gente sabe, um consumo mínimo de proteína e tal, cara... Você escolhe a sua linha nutricional. Segue essas dicas, você vai longe.